Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal MNG. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 120, né? A questão 120, ela é bem interessante. Ela descreve aí uma reportagem aqui no caso, né? Olha só, sobre a água. Aí ela descreve o seguinte: e se a água potável acabar, o que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia, chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, metade do que a ONU recomenda, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados não haveria carne, pois, se não há água para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Mas não é só ela que faltará. A região centro-oeste do Brasil, o maior produtor de grãos da América Latina em 2012, não conseguiria manter a produção. Afinal, no país, a agricultura e a agropecuária são hoje as maiores consumidoras de água. Com mais de 70% do uso, faltariam arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. Beleza, né? Super abriu, né, a fonte da notícia. E a pergunta descreve pra gente o seguinte, olha só. A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo do seu enunciado. No início do texto, o verbo dever contribui para expressar o que, né, galerinha? Olha só. A. Uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos. B. A habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais contemporâneos. C. A capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis. D. Uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável ou é uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira? Pause o vídeo aí e tentem fazer. Vamos ver se vocês também vão acertar, tá certo? Então tá, vamos lá. Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, olha só, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável. Porque, olha só, né, se a gente for analisar aqui no caso o verbo dever, né, que está aqui no texto pra gente, que traz aqui pra gente, o que ele vai trazer aí? Ele vai contribuir para expressar o quê, né? Uma previsão aí trágica a respeito do que vai acontecer com a água potável, né? Que a reportagem aqui é sobre a água potável. Então, essa expressão aí vai ser uma expressão trágica a respeito das fontes, aqui no caso da água potável, né? Uma vez que ela vai transmitir aí, né, a imprecisão, né, no caso, a possibilidade, então, dever, né? Então, ele está aí como imprecisão, como possibilidade sobre essa afirmativa, né, dessas teorias aí pessimistas em relação à água potável. Porque o texto descreve isso pra gente, né? Quando ele descreve assim, olha só, e se a água potável acabar, o que aconteceria, né? Olha só, quando ele traz assim, aí ele traz a respeito, né, do consumo de água, o que acontece se a água acabasse, né, em relação ao gado, a produção de grãos, né? Então, o verbo dever aqui, ele vai trazer aí pra gente o que? Uma previsão trágica aí a respeito dessas fontes de água potável em relação a isso, tá certo? Por isso aqui seria uma previsão trágica, porque ele traz aí, além do ocorrido, né, o que poderia acontecer, as previsões do que vai acontecer, aonde vai afetar, tá certo? Então, por isso aqui que é a letra D, beleza? Olha só, quando ele traz aqui também, né? E se a água potável acabar, o que aconteceria, né? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo. Então, reparem o verbo dever aqui, né? Deve acabar logo. Então, ele está trazendo aí
uma possibilidade que vai acontecer, né, em relação ao futuro. E justamente, né, essa questão aí é de uma previsão trágica a respeito disso, a respeito dessas fontes de água potável. Beleza? Por isso que é uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, né? Quando ele traz aí pra gente, ele faz a comparação em relação ao que aconteceria, né? O que desencadearia aí, no caso, essa situação. Beleza? Aí ele faz a comparação, né, de várias coisas, né, do gado, de onde tem-se um consumo de água, né, o que afetaria, né, ele cita também a ONU, né, metade do que a ONU recomenda para o seu abastecimento, né, sobre chuveiros. Então, toda essa possibilidade aí em relação a essas teorias pessimistas, ele está reforçando aí através desse verbo, né, através dessa previsão. Ou seja, por isso aqui no caso se trata de uma previsão trágica a respeito do quê? Dessas fontes de água potável, porque o texto vai trazer para a gente, a reportagem vai trazer para a gente sobre o assunto da água potável, das situações que acontecerão aí, né, em relação à água potável. Aqui no lugar o destaque é o verbo dever, né, aqui no caso, em relação a esse verbo, o que ele representa, né? Então vamos ver por que não são as outras. Aqui a pergunta, olha só, no início do texto o verbo dever contribui para expressar o quê? Então a gente tem que prestar muita atenção em relação ao verbo, qual o significado dele aí no texto. Beleza? Olha só, uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos. Aqui no caso ele fala sobre recursos hídricos, sobre a água, né? Mas não é como as pessoas administram. O deve aqui, né? O dever é uma possibilidade, né? Aqui no caso. Então não é somente sobre uma constatação de como as pessoas estão administrando os recursos hídricos, não. E sim uma possibilidade do que aconteceria, o que acontecerá, tá certo? Então aqui no caso, ela quer saber o significado do verbo, a colocação do verbo aí dentro desse texto, dessa reportagem, beleza? Então, por isso que também não é a letra A. Olha só a letra B, né? A habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais contemporâneos. Não, né, gente? Mais uma vez, o verbo dever aqui está no lugar de possibilidade, tá certo? Então não é sobre a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais, não. Ela quer saber aqui o que significa esse deve, né? O que vai acontecer em relação a isso. Então não é também habilidades aí de comunidades em lidar com esses problemas, tá bom? Olha só, C. A capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis? Não, né, gente? O texto traz pra gente situações aí trágicas que acontecerão com a ausência da água. Então não é a capacidade aí de substituir, até porque a água não pode ser substituída, né? A gente sabe aí que por mais que as pessoas tentem economizar, não é algo que pode ser substituído aqui, tá certo? Então também não é a letra C. Olha só, a E também. Uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira, mas ficcional, aqui no caso não se trata de uma ficção, né? E sim de uma realidade, tá certo? Ele traz teorias pessimistas que dizem que a água potável vai acabar, mas não é uma situação ficcional aqui no caso, é uma situação real, né? É algo que pode acontecer, então não é algo de ficção, e sim uma realidade, beleza? Por isso que é a letra D, olha só, o verbo dever ele está ligado a essa previsão trágica aí a respeito das fontes de quê? Da água potável, quando ele mesmo descreve pra gente, né? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo em 2050. Aqui no caso, as teorias podem ser ficcionais, pessimistas, mas é real, né? Uma realidade que sim pode acontecer. Então, o caso aqui, o verbo dever, ele está ligado a uma situação real, né, que em relação à água, que ele faz comparação sobre o banho, né, sobre os outros recursos, né, vários recursos, né, gente, que a gente necessita, o ser humano, né, tanto o ser humano como, né, a humanidade em si, né, os animais, vão necessitar, que é no caso aí a água, né, uma substância tão importante
né, para a vida humana. Então, o texto vai descrever isso para a gente, vai fazer comparações, né, em outros meios também, além do consumo humano, né, além do nosso consumo aí diário em relação à água, em outros meios, como ele cita o gado, né, a carne, as plantações, outros meios também que necessitam da água. Então, é mais uma questão aí de realidade, de conscientização e sim, de uma previsão trágica aí a respeito da notícia aí, no caso, né, das fontes de água potável que poderão acabar aí, né, em gerações futuras. Aqui no caso, na colocação de 2050, que a própria reportagem descreve pra gente. Mas aqui, por isso que é a letra D. Espero que vocês também tenham entendido aí o motivo. Porque o verbo, aqui se trata do verbo, da colocação do verbo. Então, o verbo dever aí está ligado exatamente a isso, a questão de uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, né? Que é exatamente quando ele traz. Dizem que a água potável deve acabar logo. Então, aqui no caso, ele está em colocação do que vai acontecer, da possibilidade de acontecer, da previsão, tá certo? Por isso que é a letra D, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, espero que vocês tenham acertado também, né? Vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante na divulgação de conhecimento, né? E vejo vocês nas próximas questões de linguagens, tá bom? Bons estudos para vocês, beleza?